versículo 30 em diante. Dizendo ele quem? Jesus, essas coisas, muitos creram nele. Então muitos judeus que ouviam Jesus pregar, criam que ele era o Filho de Deus, o Salvador. Só que, como eu disse há pouco, muitos não assumiam um compromisso com Cristo. Uns por medo de perder o cargo que tinha, outros com medo da perseguição, outros porque não queriam abrir mão da vida errada que viviam. Eles criam em Jesus, mas não davam um passo além. E Jesus espera que eu e você venhamos dar esse passo além. Venhamos desejar algo a mais dele na nossa vida. Venhamos nos envolver mesmo de todo o nosso coração. Porque Deus não aceita que nos entreguemos a ele com reservas. Temos que nos entregar a ele sem reservas. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não tem meia boca. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Ou é dele ou não é. Ou é da luz ou é das trevas. Não existe meio termo. Então eles criam em Jesus, mas não davam um passo além. Aí diz aqui o versículo 3. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na onde? Porque muitos ouviam a palavra, criam na palavra, mas não permaneciam. E aí está a diferença, o permanecer, o ser fiel, o não voltar atrás, o decidir andar com Deus e não abrir mão de continuar até o fim, não importam as lutas, não importam as perseguições, as perdas, entre aspas. E quando você toma uma decisão de andar na palavra, permanecer na palavra, você começa a fazer algumas mudanças na sua vida. A palavra começa a mostrar para você o que está errado, porque a palavra é luz. Lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. Palavra é lâmpada e luz para o nosso caminho. Então a palavra começa a mostrar para você que alguns caminhos que você estava trilhando não eram os caminhos de Deus. Algumas atitudes que você estava tomando não eram atitudes que agradam a Deus. Algumas pessoas que você estava andando com elas, mantendo a amizade com elas, não são pessoas, sabe, nas quais você deveria continuar mantendo a amizade. Não que você deve ser inimigo dessas pessoas, mas não ficar se envolvendo muito, porque o pensamento é diferente, as ideias são diferentes. E às vezes são pessoas até mesmo que vão fazer convites para você ir para o caminho errado, vão criticar a sua fé, vão fazer comentários até mesmo contra a decisão que você tomou por Jesus. E se a pessoa não está firme, ela acaba se abalando por causa dessas coisas. Então a palavra começa a mostrar, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo o quanto eu preciso de Jesus. A mesma coisa você. Quanto mais a pessoa está longe da luz, mais em trevas ela está, e menos ela enxerga que ela necessita de Jesus, que ela está perdida, que ela necessita de salvação. Mas o contrário também acontece. Quanto mais a pessoa se aproxima de Jesus, mais ela é iluminada, mais luz ela tem, mais ela começa a enxergar o quanto a vida dela está bagunçada e o quanto ela precisa de melhorar. Então Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o diferencial está em permanecer, e o diabo não quer que você permaneça. Aqui tem pessoas que creem em Jesus, que já assumiram um compromisso com Jesus, já se batizaram nas águas, já foram batizadas com o Espírito Santo, mas o diabo não está feliz com isso, com esse compromisso que você assumiu diante de Deus, de arrancar o alicerce velho e colocar um alicerce novo, de trabalhar pela comida que não perece, de buscar o reino de Deus. E ele vai tentar de tudo para tirar você de Jesus, para tirar Jesus de você. E ele vai tentar de tudo para tirar você da igreja, para impedir de você todos os domingos estar aqui. Você que costuma vir na semana fazer campanhas pela família, pela prosperidade, pela libertação, ele vai tentar impedir de você permanecer de todas as maneiras. Às vezes vem o cansaço, às vezes vem a vontade de desistir, de parar, de voltar atrás. E quem nunca teve essa vontade? Isso é a vontade da carne.
Jesus diz que a carne para nada aproveita, está lá em João capítulo 6. 70 discípulos que com alegria voltaram testemunhando das maravilhas de Deus, porque eles foram usados por Jesus, receberam uma palavra que eles julgaram dura. Eu sempre comento sobre esse assunto. E eles não permaneceram na palavra. Eles então deixaram de andar com Jesus por causa daquela palavra que eles consideraram dura. E Jesus, ele não mudou a palavra porque esses 70 discípulos viraram as costas. Eu estou perdendo seguidores, eu tenho que mudar então a palavra. Não, a palavra não muda. O nosso Deus não muda para se adequar a essa sociedade corrompida, a essa sociedade perversa, a essa sociedade baixa que nós estamos vendo hoje. Não. É a sociedade que tem que mudar para se enquadrar na palavra. Jesus não muda, ele disse: eu, o Senhor, não muda. Quem tem que mudar são os homens, se quiserem entrar no reino dos céus. A porta continua sendo estreita e o caminho apertado, mas leva à salvação e poucos são os que entram por ele. Largue a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, são muitos que entram. Nós temos visto isso. Então Jesus não muda, ele continua sendo o mesmo. É eu e você que temos que mudar para realmente viver aquilo que Deus tem para nós. Então o diabo não está feliz com a decisão que você tomou de aceitar Jesus, de caminhar com Jesus, e ele vai tentar de tudo para tirar você. Mas cabe a você tomar a decisão de fazer o quê? Permanecer. Deus, eu não vou voltar atrás, não importam as lutas, não importam as perseguições, eu vou continuar até o fim. Eu assumi esse compromisso com o Senhor e eu não volto atrás. Amigos vão te deixar, pessoas vão virar as costas para você, como aconteceu com Jesus. Os discípulos que ele chamou, escolheu e que voltaram com alegria, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem. Tudo isso para abalar a sua fé, para você mudar. Eu estou perdendo amigos, eu tenho que mudar, realmente eu tenho que fazer a vontade deles. As pessoas estão começando a se afastar de mim porque eu estou seguindo Jesus. Não sei não, viu? Aí começa, o inimigo já está agindo. Para quê? Para tirar você da palavra, para tirar você da casa de Deus, para tirar você da presença de Deus. E você tem que ser firme. Jesus não mudou a palavra dele por causa daqueles discípulos que voltaram atrás. Os 12 que ficaram, Jesus perguntou a eles: e vocês não querem ir também? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem para onde ir. É que nem uma canção bonita que eu gosto muito: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde que eu vou? Só tenho Jesus. Jesus, eu escolhi o Senhor andar quando na verdade o Senhor me escolheu. Melhor coisa que me aconteceu foi o Senhor ter me escolhido, me tirado, me salvado dessa geração atribulada. Desculpa dizer, não é que para ofender ninguém, mas o próprio Jesus te amou. Geração incrédula e o quê? Perversa. E de lá para cá só tem piorado essa geração. Sim ou não? Só piorado. Porque não querem saber de nada com Jesus. Nunca se viu se zombar tanto da fé cristã como está vendo no dia de hoje. Pode zombar, não pode na verdade, mas infelizmente, né? A perversidade, a imoralidade tomou conta de tudo, então. Agora, ai de mim, de você se zombar de pessoas que fazem coisas contra a palavra de Deus, que vivem de uma vida baixa, suja. Ai de mim, de você se zombar dessas pessoas. Tem palavra que não podemos nem usar, porque cai em cima de nós matando. Sim ou não? Processa, persegue, diz que estamos pregando ódio. Verdade ou não? Que geração. Caminhando a passos largos para o inferno, infelizmente, com apoio de autoridades, de celebridades, entre aspas, de famosos, e todos irão para o mesmo buraco se não se converter. Todos irão para o mesmo lago de fogo que arde, e vão gemer amargamente, porque rejeitaram o Salvador, porque rejeitaram o amor, rejeitaram a oportunidade. Jesus está batendo a porta.
está insistindo com muita gente, tentando-os atrair, tentando-os trazer para a luz, para a palavra, mas muitos endurecem o coração, tapam os ouvidos e não querem saber. Eu dizia hoje de manhã, tem muita gente morrendo com infarto. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, aumentou muito de alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá. Estava até conversando com um amigo pastor esses dias, ele estava falando, pastor, tem muita gente morrendo aqui, lá em São Bernardo. Eu fui lá esses dias, tem muita gente morrendo aqui, fulano de tal, e contou. Aí passou, depois da reportagem eu vi. Muita gente morrendo de infarto. E tem casos que não dá tempo nem da pessoa dizer ai. É tão rápido. Teve o pai de um pastor, que o pastor Jaime sempre conta esse caso, que ele morreu. Foi ataque fulminante, infarto, essas coisas. E aí ele perguntou para o doutor, o pastor Ayrton, que é até um líder regional do nosso ministério. Ô doutor, meu pai sentiu dor? Ele queria saber se o pai havia sofrido, né? Aí o doutor falou, não deu tempo para ele falar nem ai. Imagina de se arrepender, uma pessoa. A gente não sabe, pessoal, qual vai ser a hora. Tem uma canção do pastor Jaime que ele canta, pode ser o seu último culto. E ele mostrou um dia, que tem as câmeras lá na sede, ele mostrou. O cidadão participou de um culto na quarta-feira da família, saindo da igreja. Foi atravessar a rua, veio um ônibus, do ladinho da igreja, matou o cidadão. Último culto dele. Triste, né, a morte, mas foi o último culto. E aí? O que adianta estar na igreja e não estar na palavra? O que adianta estar no púlpito da igreja e não estar na palavra? Estar no púlpito da igreja, ter o título de pastor, não me garante que eu vou para o céu, ou garante? Agora, se eu estou na palavra, andando na presença de Deus, buscando agradar a Deus, e não agradar os homens, agradar a Deus, por mais que eu venha desagradar os homens, eu estou buscando agradar a Deus, honrar a Deus, aí sim. Tem pessoas que, se Jesus voltar agora, você mesmo deve responder para você, como que você fica? No azul ou no vermelho? Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque não haverá tempo de arrependimento depois que você partir. A palavra deixa bem claro naquela parábola do rico e do mendigo. O mendigo foi levado para o céu, para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E dá para entender que aquele rico não permaneceu. Ele era da palavra, era da fé, era de Deus, mas se deixou levar pelos prazeres deste mundo, pelas riquezas. Nada contra a pessoa enriquecer, prosperar, mas fazer do dinheiro Deus da pessoa e colocar o dinheiro no lugar de Deus, como tudo, como Deus, aí a coisa fica séria. Aí os problemas começam. Por quê? Tudo indica que aquele rico que foi para o inferno era de Deus, era da palavra, era da fé. Porque quando ele está no inferno, atormentado em chamas, ele tem a visão de Lázaro, que era um mendigo que vivia na porta dele, comendo migalhas, no seio de Abraão. E ele então diz, Lázaro, pai Abraão, ele chama Abraão de pai, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a minha língua, que eu estou aqui atormentado em chamas. Ele chama Abraão de quê? De pai. E Abraão é pai daqueles que são do quê? Da fé. Ele havia abandonado a fé, ele não permaneceu na fé. É importante permanecer. Permanecer na fé, permanecer na palavra, permanecer na casa de Deus. Quantas pessoas que você já conhece, que você já conheceu, que um dia esteve na casa de Deus, hoje não está mais, talvez é até inimiga da fé cristã, fala até mal da igreja, mas já foi do nosso meio. Hoje fala mal. Fala mal da igreja, fala mal dos crentes, fala mal do pastor, está cheio. Talvez gente que já foi até pregador, pastor, cantor, de músicas gospel, né? Mas não estavam na palavra,
não permanecerão na palavra. Então, lutas, tentações, vem, bate a nossa porta. Se alguém disser que não tem, é mentira. O próprio Jesus teve vontade de parar, de voltar atrás, de desistir. Às vezes dá. O inimigo tenta de tudo, ele ataca de tudo quanto é lado, para fazer você recuar, para fazer você retroceder. Faz tudo quanto é convite que você imagina e não imagina. Mas cabe a você. Eu tomei a decisão por Jesus e vou até o fim. Quando o meu tempo aqui na terra terminar, eu vou falar igual Paulo: combati o bom combate. Quer dizer, foi fácil? Não foi, não. Não é fácil. Jesus não prometeu que seria fácil. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu nunca nos deixar e nunca nos desamparar. Ele prometeu nos ajudar. Ele prometeu que nós podemos contar com Ele. Ele prometeu nos honrar, se nós o honrarmos. Ele prometeu ser conosco, se nós formos com Ele. Amém? Então tem luta, tem batalha. Mas Ele nos mandou ter o quê? Bom ânimo. Não é para ver cabisbaixo, triste, desanimado. Não. Às vezes bate o desânimo, dá vontade de andar cabisbaixo. Não, vou levantar a cabeça, Deus é comigo. Amigos me deixaram, mas Deus não me deixou. Às vezes familiares, mas Deus não me deixou, Deus é comigo. Isso não vai me tirar da palavra de Deus. Eu vou orar e Deus vai me ajudar. Foi o que Jesus fez para vencer a tentação, para vencer a vontade da carne. Essa vontade de parar é a vontade da carne. Essa vontade de voltar atrás, de sair da igreja, é a vontade da carne. E Jesus disse que a carne para nada aproveita. Nós andávamos na carne, estávamos mortos nesse tempo. Está lá em Efésios, não precisa de você abrir, é só um comentário, 2. Diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da ira. Mas Deus, com seu grande amor, nos salvou. Mateus 26, vamos lá, bem rapidinho. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Eu costumo dizer que quem ora vai além. Além das tentações, além da multidão, além da vontade de desistir. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a quê? A entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu, mas como tu. Ou seja, não seja feita a minha vontade. Que Jesus estava aqui em carne e osso. Ele foi tentado, ele não pecou, mas ele foi tentado. Diz a palavra que ele foi tentado em tudo, mas não caiu em tentação. Ele não pecou, sem pecado. Mas ele sabe. Ele teve vontade também de parar. Mas ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. E se você aprender a fazer a vontade do Pai, o inimigo pode tentar de tudo, mas não vai conseguir desviar você. Não vai conseguir tirar você da casa do Pai, da presença do Pai, da palavra do Pai. Pode vir perseguição, pode vir calúnia, difamação. O diabo pode investir do jeito que ele quiser. Ele vai quebrar a cara ainda mais do que já está quebrada. Ele vai ser mais queimado do que já está queimado. Mas queimar você ele não queima. Quebrar você ele não quebra. Porque você está na palavra, você está na rocha inabalável que é Jesus. Amém? Então esse é o segredo. Fazer a vontade do Pai. Em Colossenses, abra lá comigo por gentileza, capítulo 1. Colossenses 1. Versículo 9 diz assim: por esta razão,
nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento do quê? Da sua vontade. A vontade de Deus não é que você volte atrás. A sua vontade é a vontade da carne, natural. A vontade do diabo é que você volte atrás, que você desista. Mas a vontade de Deus é que você permaneça. A vontade de Deus é que você continue caminhando pela fé. Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Quer dizer, ele não está fazendo a vontade de Deus. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Nós não podemos de jeito algum voltar atrás. Por maior que sejam as lutas, temos que continuar fazendo a vontade de Deus e ir até o fim. Jesus desistiu? Não, foi até o fim. E nós temos que ir. Como Paulo, combati o bom combate. Terminei a carreira, quer dizer, fui até o fim, guardei a fé. Quer dizer, agradei a Deus até o fim, porque quem anda pela fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza. O que é corroborado? Confirmado em toda a fortaleza, quer dizer, poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade. A longanimidade é a capacidade, é o fruto do Espírito. São 9, um deles é a longanimidade, que é a capacidade de suportar as lutas, as perseguições, desprezos, afrontas, sem esmorecer, sem perder a fé, sem perder a essência, sem perder o brilho, sem perder a comunhão com Deus. É o fruto do Espírito. Tem que pedir isso para Deus. A paciência também é. Com gozo, com prazer. Tem gente que às vezes passa pelas lutas, perseguições e deixa a tristeza tomar conta. Jesus ficou triste, mas não deixou a tristeza tomar conta. Ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi orar, se colocou diante de Deus em oração, para vencer a tristeza, é o que você tem que fazer. Dando graças ao Pai, não é murmurando. Ah, Deus, não estou aguentando mais. Mas você pode fazer essa oração, ser sincero. Deus gosta de sinceridade. Não estou aguentando mais, mas Deus me ajuda, me fortaleça. É como canta Bruna Carla: estou sentindo minhas forças indo embora. Às vezes você sente, parece que as coisas estão indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, chame, o Senhor vai te renovar. Deus, estou com a vontade de parar, hoje eu não estou com vontade de ir à igreja, de orar, sabe? Meio preguiçoso espiritualmente, mas não deixa não, Deus, essa preguiça tomar conta de mim, me ajuda. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. Nós temos uma herança, quando estamos andando na onde? Na luz. Fora da luz não tem herança nenhuma. Fora da luz não tem bênção nenhuma. Mas na luz, que é Jesus, que é a palavra, nós temos herança. Nós temos recompensa. Nós temos vitória. Tem lutas? Tem. Mas as vitórias são maiores. A glória é maior. Eu falo isso por experiência própria. Quantas lutas já passei na vida? Nesses 20 anos que eu estou caminhando com Jesus. Tomei a decisão com 18. Foi o presente de aniversário que Jesus me deu. No dia 23 de março de 2003. Tomei a decisão. Aceitei Jesus. Saí da igreja no dia decidido a me batizar nas águas. O batismo foi menos de um mês depois. E de lá para cá, não desviei, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneci. E quero permanecer com Ele até o fim. Lutas temos, erros cometemos, falhas cometemos, pecados pecamos, mas pedimos perdão a Deus, nos acertamos e Ele nos purifica. Quem não tem pecado, atire. Não vivemos em pecado, mas estamos sujeitos a pecar. O bom é que não peque, mas Jesus, sabendo que somos falhos, Ele disse, lá na primeira carta de João, capítulo 2, filhinhos, olha o amor, olha o tratamento, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, pastor? Sacrifício, oferta. Ele foi oferecido como o Cordeiro Santo, puro,
pelos nossos pecados, para nos lavar, nos purificar. Não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então nós temos uma herança. Jesus, ele então fez a vontade do Pai. Nós temos que aprender a fazer. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a fazer a oração. Pai Nosso que está nos céus, lá em Mateus 6. Vamos lá, bem rapidinho? Mateus 6. É a oração dominical, a oração que o Senhor aqui ensina a fazer. É o modelo de oração. Mateus capítulo 6. Versículo 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, não é a nossa, é a vontade dele, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não somente o pão que alimenta o corpo, mas principalmente o pão que alimenta o espírito, a alma, a fé, que é a palavra de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, quer dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse é o segredo de permanecer, não fazer a tua vontade, não fazer a vontade da carne nem dos pensamentos, mas fazer a vontade de quem? De Deus. É conhecida essa página, já dei para você algumas vezes aqui na igreja. Coloque para mim, para ficar mais rápido aí. 2 aos Coríntios 5, versículos 14 e 15. Vamos acompanhar ali no telão. 2 aos Coríntios 5, capítulo 14 e 15. Deixa eu colocar ali. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, esse um foi Jesus, logo todos morremos. Morremos para o pecado, para o mundo, para as vontades carnais. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Quer dizer, não vivam para agradar a si, para fazer a vontade da carne, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então estou vendo para quem? Para mim ou para Jesus? Se eu quero permanecer, ter uma vida espiritual bem sucedida, eu tenho que ter esse propósito no meu coração, viver para Ele. É como uma canção bonita: viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Não sou cantor, mas gosto muito de louvor. Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Mas amar de verdade, não é só falar que ama. Amar tendo os mandamentos e guardando. Falar que ama, feiticeiro fala, adúltero fala, o imoral fala, o mentiroso fala, o corrupto fala, o bandido fala, mas está fazendo coisa errada, fazendo tudo o contrário aos mandamentos do Senhor. Ama? Ama coisa nenhuma, está se enganando. Ama coisa nenhuma, não ama nada. Então nós precisamos assumir esse compromisso. Eu vou fazer a vontade de Deus. Coloque para mim também Gálatas 5. Há uma guerra entre a carne e o espírito e a carne. Um se opõe ao outro. Olha o que diz aí. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque aqueles 70 não andaram mais com Jesus? Jesus disse para eles que a carne para nada estavam na carne. Fizeram a vontade da carne. Mas Pedro e alguns que ficaram, fizeram a vontade do Espírito. Não se entregaram, permaneceram. Nem todos, porque teve um entre os 12, que foi o Judas Iscariotes, também se entregou à vontade da carne. As paixões desse mundo, o ouro, a prata, né? Aí diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo do quê? Da lei.
Aí vai falar das obras da carne, das obras do Espírito. E nós temos que ficar no Espírito. E aí nós vamos permanecer na palavra. E aí nós vamos permanecer em Cristo. A vontade de parar vai bater? Vai. Mas nós não vamos atender. A vontade de voltar atrás vai bater? Vai. Mas não vamos desistir. Às vezes você vai se sentir cansado. Você fez a obra, foi até a metade. Aí o inimigo vai falar, tem mais metade pela frente. Aí está aqui, a mesma distância, metade para frente e metade para trás. Aí o diabo coloca, voltar a ficar mais fácil. A mesma distância, está na metade, mas ele coloca que voltar atrás é o quê? Mais fácil. Você não tem que seguir o mais fácil, tem que seguir a porta estreita, tem que seguir o certo. E Deus vai te honrar. O inimigo vai tentar, vai investir, mas permaneça e Deus vai honrar você. Amém? Vamos aqui agora em Neemias, capítulo 4. Neemias 4. Neemias, ele foi usado por Deus para tirar o povo da miséria, do desprezo, do caos, da destruição. Quando ele ficou sabendo do estado do povo, ele não aceitou. E Deus colocou no coração dele tirar o povo do fundo do poço. E ele começa então a trabalhar para isso, para levantar o povo de Deus, para mudar a história do povo de Deus. E você vai ver aqui que o inimigo não ficou feliz, porque o inimigo não quer você melhorando de vida. O inimigo quer as pessoas na lama, no baixo, no sujo, no fundo do poço. Mas Deus tira a pessoa do fundo do poço, Deus tira a pessoa da lama. Só permanece lá quem não quer sair. Porque se a pessoa quer sair, Jesus tira, Jesus ajuda, pode ter certeza. Porque muitos já estiveram no fundo do poço, na lama, e saiu de lá, porque Jesus tirou. O próprio salmista diz, no Salmo 40, que Deus tirou ele do lago horrível, do charco de lodo. Trouxe ele e colocou os pés dele na rocha, trouxe ele para cima. Deus traz a pessoa para cima, Deus levanta a pessoa. Mas o diabo, quando ele vê a pessoa se esforçando para sair do pecado, para sair da sujeira, para sair dos vícios, para sair do meio da imundícia que Deus mandou, sai do meio deles, não toqueis coisa impura, ele começa a tentar de tudo para a pessoa voltar atrás, para a pessoa desistir, permanecer no fundo do poço. Aí diz aqui o versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Quando os inimigos souberam que o povo de Deus estava se esforçando para mudar, para dar a volta por cima, para sair daquela situação de vergonha, aquela situação de miséria, de derrota, eles ficaram irados, porque o diabo não quer ver você se levantando na vida. Ele não quer ver você dando a volta por cima, mas pouco importa o que o diabo quer ou deixa de querer. Eu quero saber o que Deus quer, e é a vontade de Deus que vai prevalecer, e não a do diabo. É como o pastor Rogério pregou ontem, houve uma batalha no céu, Miguel combatendo contra o dragão, que é a antiga serpente, o diabo, e o diabo não prevaleceu, nem o seu lugar se achou mais no céu, e foi precipitado o diabo junto com os anjos que se tornaram demônios, porque se rebelaram, foram precipitados, jogados por terra. Então pode ser qual for a luta que você está enfrentando, se firme em Deus, se firme na fé, na palavra, no propósito que Deus colocou no seu coração, porque você vai prevalecer. Deus é contigo e você vai prevalecer nessa guerra. A pessoa tem a decisão de buscar Deus, de vir à igreja. Já vi muita gente falando isso, pastor, tomei a decisão de começar a buscar Deus, sabe, de largar o erro. E o inimigo começou a se levantar, pastor, de todo lado. Meu marido começou a se levantar. Meu filho começou a se levantar. Meu patrão começou a me perseguir. Começaram luta de tudo quanto é canto. É o diabo já sentindo os efeitos da perda. E ele não quer perder você. Então ele está dando as últimas cartadas para quê? Para você voltar atrás.
para você não permanecer com Jesus, para você não permanecer na fé, para você não permanecer na palavra, para você não se esforçar, trabalhar quer dizer se esforçar para melhorar, se esforçar para andar com Deus, se esforçar para mudar de vida, para honrar, para ser fiel. Então ele fica irado quando vê a pessoa fazendo isso. Versículo 8: e ligaram-se, os inimigos ligaram-se entre si todos, para virem o quê? Atacar Jerusalém. E às vezes nós sentimos alguns ataques do inimigo. Quando você percebe que o inimigo está te atacando, a vontade de parar é um dos ataques do inimigo. A vontade de desistir é um ataque do inimigo. O inimigo começa a fazer você ver defeitos na igreja, no ministério, no pastor. Essa igreja pede muito, esse pastor pede muito. Comparações. O outro não pedia tanto, esse pede demais. Então o diabo, ele tem os modos de atacar que a pessoa não percebe que é ele que está atacando. E a pessoa começa a se deixar levar por esses ataques do inimigo. Começa a se deixar levar. E daqui a pouco, quando vai ver, ela já não está mais na casa de Deus, já não está mais em comunhão, e se torna, como eu falei para você lá atrás, inimiga da fé cristã. Começa a criticar a igreja, a falar mal do missionário, do pastor Jaime, do pastor Fernando, tudo quanto é pastor. Começa a ter ódio. O diabo é sujo. E se nós não vigiarmos, ele passa a rasteira e a gente não percebe. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém. E para o quê? Os desviarem do seu intento. Deus quer desviar você. Está amarrado. O diabo quer desviar você. Deus quer que você permaneça. Mas o diabo quer desviar você de Deus. Quer desviar você da palavra. E Deus falou para o Josué: tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, tenha o cuidado de quê? De permanecer na palavra. Então você vê que desde os tempos passados até os dias de hoje, a humanidade tem esse problema. De quê? De permanecer. O pessoal desvia demais. É muito desvio. É muita gente que desvia. É muita gente que abandona a fé. É muita gente. Tem dados aí de pesquisas que já foram feitas de jovens cristãos. Quase 80% deles que entram para a faculdade se desviam. Se corrompe lá. Triste, pessoal. Deviam chegar lá e ser luz. Luz que vai brilhar no meio das trevas e vai converter os professores lá, vai converter, né, os perdidos e trazê-los para a presença de Deus, mas eles acabam se desviando. Não permanece. Então o diabo quer desviar você. Ele usa pessoas, preguiça, desculpas, desânimo, comparações. Tem vários modos do diabo atacar para nos desviar. E nós temos que estar atentos. E em oração também. 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Oraram e vigiaram. De dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as mãos dos acarretadores. Eles já tinham feito a obra até a metade. E aí começa a bater o quê? Cansaço, fraqueza. Para quê? Para eles largar a mão da obra e... Mas já caminhou tanto. Aquela canção bonita do Tiago Pérez. Eu já caminhei bastante, não dá para voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Mantenha o foco. Não vou desviar não, vou continuar olhando para Jesus, caminhando com Ele. Eu tomei a decisão. Eu não vou largar o meu Deus, eu vou até o fim. Já desfalecer a mão dos acarretadores. Você sentiu também, pastor? Estou meio fraco. Então busca Deus, Deus vai te renovar. Peça novo vigor para Deus. Deus me dá um novo vigor. Deus dá vigor ao cansado, diz lá em Isaías 40. E renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus me renova, Deus vai renovar, creia. E o pó é muito. E nós não podemos edificar o muro. Eles começaram a sentir os efeitos do ataque. Aí o inimigo começa a colocar a coisa na sua cabeça. Você não vai conseguir.
Isso não é para você, esse negócio de ser crente. Você está sendo um bobo. Você está perdendo o seu tempo. E usa até pessoas, colegas, para confirmar isso, que ele coloca no seu pensamento. Às vezes usa até familiares que não estão na mesma fé. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos o quê? Cessar a obra. Quer dizer, vamos pará-los completamente, impedir do propósito de Deus se tornar realidade. Para terminar, Hebreus, capítulo 12, lá no finalzinho da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse, vai voltar Judas, terceira, segunda, 1 de João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus 12, versículos 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Cansou? Parou? Deus não quer que você continue assim. Deus quer que você tome uma posição, reaja, desperte, acorde e volte a andar com Ele. Você fazia a obra, pastor? Fazia. Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Que eu vi isso. Quem viu nada? Quem mandou você olhar para onde não deveria? Para de ficar dando desculpa. Você acha que lá no céu vai ter essas desculpas? Não vai colar, pessoal. Desculpa não vai colar, não vai. Jesus também viu tanta coisa e não fracassou na missão que o Pai deu. A gente vai chegar com um monte de desculpa esfarrapada lá. Não é que eu vi isso. Mas quem mandou você olhar? Jesus vai falar. Quem mandou você olhar para isso, para aquilo outro? Eu mandei você olhar para o homem? Mandei? Para quem que eu mandei você olhar? Para o Senhor. Então por que você olhou para o lugar errado? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava no sobrenatural. Fazia o impossível. Fazia o que nenhum homem pode fazer. Tirou os olhos de Jesus, aconteceu o quê? Afundou. Tem muita gente que afundou. Mas Deus quer tirar você do fundo e trazer você de volta para cima. Mas tem que clamar pelo socorro, como Pedro clamou. Começando a ir para o fundo, ele clamou. O Senhor salvou. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Quer dizer, quem mandou tirar os olhos de mim? Quem mandou parar de caminhar pela fé? Quem mandou parar de caminhar com Deus? Parou de caminhar com Deus, parou de fazer a obra. Desviou, o diabo conseguiu. Volte. E os joelhos desconjuntados, quer dizer, paralisados. A gente parou. Não vem mais à igreja, não ora mais, não busca mais a Deus, não é mais dizimista, não é mais ofertante. Parou. Volte a caminhar. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manqueja se não desviem inteiramente. A gente não desviou completamente não, mas está um pouquinho já desviado, já está capengando aí para o lado que não deve, dando atenção para o bicho sujo, olhando para onde não deveria, dando ouvidos a quem não deveria. O inimigo já encontrou espaço no coração, ainda que seja pequeno, já encontrou um espacinho ali para plantar a erva daninha, o joio, a semente maligna, que traz amargura. Antes seja o quê? Sarado. Senhor, eu estou enfermo na fé. Tem que estar enfermo. É Romanos, não sei se é o 12 ou se é o 13, que fala sobre as pessoas enfermas na fé. Tem que pedir, Jesus cura a minha fé está enferma. Não estou firme na fé não. Minha comunhão com o Senhor está deficiente. A gente está deficiente na comunhão com Deus. Sabe que, como eu disse há pouco, não está no azul, está no vermelho. Mas Jesus trouxe hoje aqui para você sair do vermelho e entrar no azul. Voltar a andar com Ele. Tem uma tradução que diz assim: portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos cansadas. Peça para Deus esse novo vigor hoje. Nós vamos orar já. Deus, me dá um novo vigor. Eu preciso sair daqui com um novo vigor, com uma nova unção. Não posso sair daqui do jeito que eu entrei, Deus. Eu entrei aqui tão cansada, tão desanimada, tão cansada, tão desfalecido, tão fraco. Mas tão fraco, Deus, que nem gemer eu consigo mais. Orar então nem se fala. Está assim. Não ora, não tem mais forças para orar. Está tudo confuso. Mas Jesus vai libertar você dessa confusão. E firmem-se
em joelhos trêmulos, e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Deus quer que você seja forte, porque Ele é forte, e Ele é a força da nossa vida. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é bom. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, por favor. Meu Deus, obrigado por essa palavra que acabamos de receber. Ajuda-nos a permanecer, Senhor. Fácil nós sabemos que não é, meu Deus, mas mesmo em meio às dificuldades, aos ventos contrários, às perseguições, às rejeições, mesmo em meio, Pai, a tantas tribulações, o Senhor está conosco. E o Senhor é que nos livra do fogo, nos livra das tempestades. É o Senhor que nos guarda, que nos protege, que acalma o nosso coração. Nós não podemos mudar, ó Pai, a nossa fé. Meu Deus, a nossa essência que recebemos de Ti para agradar os homens e nem a nós mesmos. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes que temos agido de tal maneira, que temos sido hipócritas, falsos, a fim de agradar, meu Deus, alguns que estão à nossa volta, a fim de não perder, meu Deus, amizade. Pai, nos dá sabedoria, Deus. Não queremos ser antipáticos, chatos, mas queremos sabedoria, Senhor, para não agir de maneira desagradável a Ti, só para agradar os outros. Nos ensina, Jesus. Nós sabemos que nem todos se agradaram de Ti, porque o Senhor tinha um propósito de fazer a vontade do Pai. Coloque em nós esse propósito, coloque em nós, no nosso coração, esse propósito. Não queremos apenas estar na Tua casa, mas principalmente na Tua palavra. Nos ajude a permanecer na Tua palavra. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não nos deixe voltar atrás. Há momentos, Pai, que pensamos em voltar atrás, que pensamos em olhar atrás. O inimigo ataca. O inimigo não está feliz em nos ver, meu Deus, se esforçando, trabalhando pela comida que não perece. E ele tenta de tudo, Pai, para nos fazer desistir. Mas nós te pedimos, segure em nossas mãos e nos ajude a avançar. Meu Deus, ajuda-nos a caminhar pela fé, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, seguindo os passos de Jesus, ou carregando a nossa cruz, não deixando de lado a nossa cruz. Nós temos, Pai, que tomar sobre si a nossa cruz e seguir após Jesus. Oh, aleluia, maravilhoso. Vem, Senhor, renova as forças desse homem, renova as forças dessa mulher, essa pessoa que se sente fraca, desfalecida. Vem trazendo o renovo, vem trazendo um novo vigor, meu Deus, para as mãos dessa pessoa que está cansada, essa pessoa que parou, meu Deus, ajuda ela a tomar uma posição e se levantar, meu Deus, e continuar caminhando a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh, Pai, vem tocando, vem fortalecendo. Peça para Deus: me renova, me fortaleça, me ajuda. Eu preciso de ajuda para poder continuar. Eu clamo a Ti, Senhor, manifesta o Teu poder na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a Te honrar. Ajuda-me, Senhor, que o Senhor seja comigo. Pai, coloca a unção na minha vida, a unção de poder, a unção de comigo ninguém pode. Meu Deus, nós estamos nesse propósito dos domingos. Comigo ninguém pode. O Senhor disse para Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. E é por isso, meu Deus, que conosco ninguém pode, porque o Senhor é conosco, porque nós somos da fé, nós somos, meu Deus, da luz, e por isso as trevas não podem conosco, o inferno não pode conosco, o diabo não pode conosco, o
os demônios não podem conosco, a inveja, a perseguição, a calúnia, a difamação, a tristeza, a angústia, meu Deus, as aflições não podem conosco. Unge essa pessoa, meu Pai, manifesta o teu poder na vida dela. Com você ninguém pode, meu irmão, com você ninguém pode, minha irmã, porque Deus é a força da sua vida, porque Deus opera em seu favor, Deus age em seu favor, e agindo Deus ninguém impedirá, agindo Deus ninguém impedirá, nada impedirá o agir de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Receba o vigor de Deus, receba, Ele dá vigor ao cansado, Ele dá vigor ao cansado. Receba o vigor, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Multiplica, Senhor, multiplica as forças desse homem, dessa mulher, desse jovem, meu Deus, desse casal.